Muito bem, turma. Agora eu preciso da atenção especial de vocês, porque a gente está entrando numa parte da matéria que não é lá muito fácil. E a gente teve o azar disso tudo acontecer no meio do coronavírus, né? No meio aí de um período de quarentena. Mas enfim, vamos seguir, vamos superar, vamos falar um pouquinho sobre a sucessão legítima, sobre a ordem de vocação hereditária, ok? Já falei com vocês na nossa primeira aula do semestre que nós temos duas espécies de sucessão. A sucessão legítima, que é aquela que decorre de lei, e a sucessão testamentária, que é aquela que decorre de um testamento, de um ato de disposição de última vontade. A sucessão legítima, então, é aquela decorrendo de lei, porque o nosso Código Civil é quem vai elencar quem são as pessoas aptas a suceder, quem são os parentes e quem são as pessoas que têm capacidade para suceder. Dentro da sucessão legítima, serão chamados os seguintes herdeiros: os descendentes, os ascendentes, os cônjuges e companheiros e, por fim, os colaterais de até quarto grau. Lembrando a vocês que os descendentes, ascendentes e cônjuges são chamados de herdeiros necessários, ok? E aí, esses herdeiros necessários, eles recebem essa denominação porque eles necessariamente vão participar da sua sucessão. Essas três pessoas, descendente, ascendente e cônjuge, eles têm um benefício que o nosso Código Civil confere a eles, que é a chamada legítima. A legítima dos herdeiros necessários constitui 50% do patrimônio deixado pelo falecido. 50% do patrimônio obrigatoriamente vão pertencer a essas pessoas. Daí o nome herdeiros necessários. Se uma pessoa, porém, não tem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, ela pode dispor da integralidade do seu patrimônio em testamento como quiser. Se essa pessoa não tem herdeiros necessários e não deixa testamento, quem serão chamados à sua sucessão? Os seus parentes na linha colateral. Lembrando que na linha colateral o mais próximo exclui o mais remoto. Então, primeiro nós vamos chamar os irmãos, que são os colaterais de segundo grau. Depois nós vamos chamar os sobrinhos e depois os tios, que são os colaterais de terceiro grau. E por fim, nós vamos chamar os colaterais de quarto grau, que são os primos, os sobrinhos netos e os tios avós, ok? Só. Dali em diante é o que a gente fica brincando nas nossas aulas, nem parente é e não será chamado à sucessão. Então, de acordo com o artigo 1845, essas três pessoas, descendentes, ascendentes e cônjuges, são chamados herdeiros necessários e eles vão ter dois benefícios. O primeiro deles pertence a eles obrigatoriamente a metade da sucessão e o segundo, eles sempre vão participar e os colaterais só serão chamados na falta de herdeiros necessários. Como que eu vou calcular a legítima desses herdeiros? A legítima dos herdeiros necessários, ela vai ser calculada sobre o valor dos bens existentes quando? No momento da abertura da sucessão. Obviamente que abatidas as dívidas e despesas com funeral, ok? E vamos adicionar em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. O Instituto da Colação será visto mais para o final aí das nossas aulas, então vocês não precisam se preocupar com isso. Via de regra, turma, a legítima dos herdeiros necessários ela não pode ser incluída no testamento. Ela não pode ser gravada pelo autor da herança, ok? E é esse um dos motivos pelos quais o testamento do ator Chico Anísio foi anulado. A gente ainda não teve muitas notícias sobre isso. A mídia, ela ora fala em anulação, ora fala em nulidade, ora fala que foi parcial, ora fala que foi total, a gente ainda não tem informações sobre isso, mas pelo que já se viu, pelo que já se leu, um dos motivos da anulação parcial foi que ele incluiu a legítima dos herdeiros necessários no seu testamento, tentando dispor da integralidade do patrimônio, ok? Agora, então, se via de regra a legítima dos herdeiros necessários não pode ser gravada pelo autor da herança, toda regra tem sua exceção. E a exceção é a outra metade, a metade dos que pertence aos herdeiros necessários,
Se houver justa causa declarada em testamento, o autor da herança vai poder colocar cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre esses bens, de acordo com o artigo 1848, ok? Já a outra metade, que é a chamada de metade disponível, o autor da herança pode dispor livremente para quem ele quiser, desde que esse legatário tenha capacidade para suceder. E aí eu pergunto para vocês, é possível que um filho que vai participar da sucessão legítima como herdeiro participe também da sucessão testamentária? Sim, é possível. E ele vai participar 2 vezes, ele vai receber de formas distintas. Ele vai receber como herdeiro necessário e ele vai receber como legatário sem perder o direito à legítima, ok? Agora a outra pergunta para vocês. Se uma pessoa que tem herdeiros necessários deseja beneficiar os seus parentes na linha colateral, o que essa pessoa deve fazer? Muito simples. Basta que, em relação à sua metade disponível, ele disponha em testamento para esses herdeiros colaterais, não tem problema. É justamente o caso do apresentador Gugu Liberato, que beneficiou seus sobrinhos com um patrimônio equivalente a R$250 mil em testamento. O Gugu tem filhos, ele teve 3 filhos, discute-se ainda a existência de uma companheira, né? Esse processo ainda não chegou ao fim, está longe de chegar ao fim. E além disso, no meio dos herdeiros necessários, ele dispôs da metade disponível, deixando uma parte para os sobrinhos, ok? Então, feita essa revisão sobre a parte geral da sucessão legítima, vamos falar um pouquinho sobre a ordem de vocação hereditária. A ordem de vocação hereditária está lá no artigo 1829 e os outros artigos que virão depois dele também vão tratar um pouco sobre o assunto. Então, por favor, abram o código de vocês. O artigo fala o seguinte: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1º, ou seja, a gente vai trabalhar com uma ordem entre esses herdeiros. Os primeiros chamados à sucessão, descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares, mas apenas bens comuns. Esse inciso é super confuso, né? Eu também acho. Mas a gente vai trabalhar com todas as possibilidades dentro do inciso 1º. Eu vou tirar aí uma aula para a gente conversar sobre isso, talvez mais. Inciso 2º. Depois dos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Percebam que os ascendentes, eles só serão chamados à sucessão na falta de descendentes. Inciso 3º, ao cônjuge sobrevivente. Inciso 4º, aos colaterais. Então, vamos por partes. Vamos voltar ao inciso 1º do 1829. Eu vou tentar desmistificá-lo para vocês. Vou explicar o que esse artigo quer dizer, o que esse inciso quer dizer. Estão fora da primeira classe, ou seja, não vão concorrer aqueles casados no regime da comunhão universal, aqueles casados no regime de separação obrigatória de bens, aqueles casados no regime de comunhão parcial, quando o autor da herança não tiver deixado bens particulares, mas são somente bens comuns. Vamos lá. Aqueles casados no regime de comunhão universal não vão concorrer com os descendentes. E por que isso vai acontecer? Porque o cônjuge sobrevivente, chamado de cônjuge supérstite, casado no regime de comunhão universal de bens, ele vai ser meiro de todo o patrimônio. Sendo meiro, ele não vai figurar como herdeiro, ok? Por mais que ele seja herdeiro necessário, ele vai figurar como meiro recebendo a meação a que tem direito, é um direito próprio dele. A outra metade vai ser dividida igualmente entre os descendentes. Então percebam, ao cônjuge sobrevivente casado no regime de comunhão universal de bens, não haverá concorrência em relação aos descendentes. Metade fica para o cônjuge sobrevivente e a outra metade vai ficar para os seus descendentes, ok? Muito bem. Por outro lado, gente, estão dentro da primeira classe os seguintes cônjuges sobreviventes.
casados no regime de comunhão parcial quando o autor da herança tiver deixado bens particulares. Porque em relação a esses bens particulares, o autor da herança, ele vai ser herdeiro, ele não vai ser meiro, ele é meiro em relação a bens comuns, ok? Então, ele é meiro em relação a bens comuns na comunhão universal e na comunhão parcial com bens comuns. Em relação a bens particulares, o cônjuge sobrevivente vai concorrer sim com os filhos, com os descendentes do autor da herança. E aqueles casados no regime de participação final nos aquestos. E aí eu deixo para vocês 2 exemplos, tá? No nosso esquema, no nosso documento de Word, que é o seguinte: João e Maria são casados no regime de comunhão universal, onde todos os bens são comuns e todos os bens vão entrar na comunhão, ou são casados no regime de comunhão parcial, apenas com bens comuns, em que também esses bens entrarão na partilha, entrarão na comunhão, ou, por fim, no regime de participação final nos aquestos, também com esses bens comuns, ok? Então, nesse exemplo, João e Maria são pais de Joana, Márcia e Antônio. Se Maria vier a óbito, deixando apenas uma casa, que é um bem comum, por ser bem comum, como que vai ficar essa divisão? A metade fica para o cônjuge sobrevivente, que vai ser meiro, e a outra metade será dividida igualmente entre os 3 filhos. No outro exemplo que eu deixo para vocês, eu já fiz diferente. João e Maria casados no regime de comunhão parcial de bens, deixando o autor da herança apenas bens particulares. Nesse caso, Maria vai concorrer, João vai concorrer com os descendentes, ok? Ele vai concorrer com os filhos de Maria, e aí sim a gente consegue trabalhar com a hipótese do inciso 1º do artigo 1829. Como que vai acontecer então nesse caso? Essa concorrência ela vai se dar por cabeça, e essa casa, que é um bem particular, ela vai ser igualmente dividida por 4. Então, agora vamos misturar os exemplos aí. Imagine que a Maria veio a óbito e ela deixou bens comuns e bens particulares. Em relação aos bens comuns, o cônjuge sobrevivente ele será meeiro e a outra metade será dividida igualmente entre os descendentes, ok? Em relação aos bens particulares, vai haver a concorrência por cabeça entre descendentes e cônjuge sobrevivente, ok? Muito bem. Atenção agora para o seguinte detalhe. O cônjuge sobrevivente, ele não tem direito à herança. Se no momento da morte ele estava separado judicialmente ou de fato há mais de 2 anos, de acordo com o artigo 1830, ok? E o outro detalhe importante é que, caso o cônjuge sobrevivente seja a ascendente dos herdeiros com quem está concorrendo, ou seja, caso o cônjuge sobrevivente seja pai ou mãe dos herdeiros com quem está concorrendo, a ele será resguardado o mínimo de 1/4 em casos de concorrência, ok? São essas as principais informações que eu quero trazer para vocês. Respondam, por favor, as 3 perguntas que eu deixei no final da matéria. É complicado? É sim, mas com certeza a videoaula, a matéria que eu estou deixando no Word, os livros que eu deixei disponíveis para vocês vai ajudar a ter uma boa compreensão da matéria, ok?